Saudações, crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Alex Rodrigues e hoje iremos estudar a lição de número 11, cujo título é Compromissados com a Evangelização, da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ok? Se inscreva em nosso canal, dê um like, ative o sininho para que você possa ficar por dentro das nossas novidades. Vamos lá? Bem, a introdução da revista, nós vamos enfatizar duas palavras importantes no título: compromissados e evangelização. Ora, compromissados, o que é um compromisso? O compromisso tem a ver com comprometimento, diferentemente do envolvimento. Envolvimento é muito fácil, você tem às vezes um cartão de membro da sua igreja, e você diz que está envolvido na obra, ou numa grande obra, ou que você é dizimista fiel, ou que você não falta um culto domingo. Isso é estar envolvido com a obra. Porém, Deus necessita, ou seja, Ele quer de você muito mais do que o envolvimento. Ele quer o comprometimento. Então, que você seja compromissado, que tenha um compromisso verdadeiro, idôneo para com a sua obra. Então, o primeiro passo é ser compromissado, que é mais do que ser envolvido. E o segundo ponto é a evangelização. A palavra evangelho, como nós sabemos, não é um privilégio dos cristãos. O evangelho vem do grego evangelion, que significa boas novas. Bem, é evidente que para nós cristãos, nossas boas novas é o aparecimento do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Diferentemente dos gregos antigos, quando gritava o evangelion, adentrando os portões das cidades, era para anunciar que haviam vencido batalhas longínquas. Então mandavam mensageiros na frente, gritando evangelion, para que a população pudesse preparar a cidade para receber a tropa que teve êxito em suas batalhas. Para nós cristãos, como eu disse, o nosso evangelho é anunciar as boas novas. E as boas novas para nós é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o vocábulo é muito conhecido, pois é uma prática constante dos cristãos. Significa pregar o evangelho. Evangelização é pregar o evangelho. Que evangelho? O evangelho de Jesus, obedecendo a sua ordem. O seu grande maior mandamento, a grande comissão de Deus, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo que é conhecido por todos os verdadeiros cristãos na face da terra. Porém, há um equívoco muito grande de nós pentecostais, de que primeiro temos que ser batizados no Espírito Santo para depois evangelizarmos. Grande parte de pentecostais até hoje no Brasil entendem dessa forma, ou seja, uma maneira errônea de interpretar o evangelho. No momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já está apto a pregar o evangelho de diferentes formas, várias técnicas e metodologias, como veremos a partir dos tópicos a seguir, ok? O primeiro tópico da revista, da CPAD, é interessante, ele coloca assim: a evangelização como prioridade. Vou repetir a palavra, prioridade. Então, para quem que deve ser esta prioridade? Vamos falar aqui, elencar alguns grupos específicos, bem resumidos, para que os irmãos possam entender. Primeira prioridade é os interessados. Quando você anunciar o evangelho, alguém vai estar interessado. Alguém vai ficar fazendo aquela feição de quero mais, de dúvida, de quer aprender, ou você vai provocar nele a vontade de buscar ao Senhor, ou ainda apenas plantar a semente, que o interessado por si só, autodidaticamente, ele vai buscar mais conhecimento acerca da pessoa do Senhor Jesus. Um outro grupo de pessoas são os desinteressados. Esse é um grupo muito difícil, resistente, complicado, complexo, mas nós também temos que pregar. Se o versículo manda pregar a toda criatura, todos os grupos vão entrar nessa prioridade. Então, os desinteressados, aqueles que não querem. Porém, esse grupo especificamente, temos que usar algumas técnicas didáticas, porque temos que aproveitar as oportunidades que aparecerão, com certeza. O outro grupo são os arrependidos. Os arrependidos você descobre logo quando ele está arrependido. E quando você começa a anunciar o evangelho, o coração dele se enche de alegria, os seus olhos começam a lacrimejar, encher de água, e ele tem vontade ali mesmo de declarar que está querendo voltar para o Senhor.
E se isso não ocorrer naquele momento, com certeza ele retornará para o seu lar ou para o seu trabalho pensativo. E no momento certo, Deus, amolecendo o coração, ele irá aceitar a palavra. Um outro grupo, também grupo complexo, são os grupos de arrogantes. Aqueles que acham que sabem muito da Bíblia, que sabem mais do que você, e às vezes sabem mesmo. Porém, eles não têm a pessoa do Espírito Santo, que é o real intérprete das Escrituras. Então, esse grupo de arrogantes é um grupo muito difícil e hostil. Porém, nós temos que pregar também para eles com sabedoria e humildade. O outro grupo são os religiosos. E esse é complicado. Quem nunca recebeu uma visita de um testemunho de Jeová, do Adventista no sétimo dia, de pessoas de religiões de matrizes afros, etc. São grupos complicados, porque eles são religiosos. Eles dizem que Deus está em todo lugar, Deus também está na religião deles. E veja a complexidade de pregar para uma pessoa dessa, de anunciar o Evangelho. Porém, nós também temos que pregar para os religiosos. E temos que conhecer um pouquinho da sua religião para poder combater as heresias, errôneas interpretações das Escrituras. Por isso, para esse grupo, eu aconselho que você adquira uma Bíblia apologética, também da CPAD, ou seja, uma Bíblia de defesa da sua fé e da minha fé. Outro grupo são os ateus. Os ateus também um grupo resistente e hostil. Os ateus, eles negam-se, de qualquer forma a aceitar a pessoa, a divindade do Senhor, dizer que Deus criou todas as coisas. Muita gente confunde os ateus com agnósticos. Não, são grupos diferentes. Os ateus não acreditam em nada. Já os agnósticos acreditam numa pessoa como se fosse Deus, um criador do universo. E a partir dele não existe nenhuma outra divindade. Essa é a crença dos agnósticos. Porém, nós vamos enfatizar aqui os ateus. Os ateus, você tem que pregar o Evangelho, que dado momento Deus vai botar ele para fazer uma experiência real e ele vai se lembrar da sua pregação. Aos apóstatas, outro grupo complicado, apóstatas, aqueles que se afastaram totalmente da fé, não são desviados. O desviado, ele vai, mas quando você canta o hino da harpa, quando você faz uma oração, quando você dá uma palavra de Deus, a pessoa recebe, o coração dela fica contrito, com vontade de receber mais, ou de voltar para a casa do Senhor. Já o apóstata não. Ele desviou totalmente a ponto de não querer saber mais de Deus e amaldiçoá-lo. E o apóstata está crescendo muito essa quantidade de pessoas em nosso meio. Isso é uma característica teológica do final da dispersação da graça. Ao final de cada dispersação teológica, acontece uma grande apostasia na face da terra. E é que nós estamos vivendo nos dias atuais. Em linhas gerais, prioridade para pregar o Evangelho a toda a criatura. Ok? Vamos lá. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Vou repetir, todos os seres humanos. Então vai aqui algumas dicas importantes, rapidamente, para que você possa anunciar o Evangelho para todos os seres humanos. Primeiro, faça um propósito com Deus. Sem propósito, com certeza o seu evangelismo não terá o mesmo êxito. Então faça um propósito e ore pelo que nós vamos evangelizar, para que Deus possa preparar, tirar obstáculos, tirar barreiras, tirar toda a pedra de tropeço, que possa amolecer os corações e que possa dar as oportunidades para que possamos pregar para eles. Terceiro, jejue pelo evangelismo. A prática do jejum é uma prática muito salutar, muito saudável, que deve ser fomentada em nosso meio. Aliada à oração, é uma ferramenta poderosíssima. Outro, estude trechos adequados da Bíblia. Você tem que conhecer alguns trechos adequados da Bíblia, conhecer de cor. O cristão tem que estar na ponta da língua alguns versículos chaves da Bíblia, principalmente alguns que vão combater heresias e seitas. Você tem que dominar João 3,16, Romanos 5,8, Efésios 5,2, 1 Timóteo 1,15, vários. Eu dei alguns exemplos aqui, mas você tem pelo menos aí que decorar uns 30 versículos chaves importantes na Bíblia. Mais um ponto, se encha do Espírito Santo. Veja, ele não é um requisito obrigatório para anunciar o Evangelho. Agora, com certeza, ele fará a diferença, se encher do Espírito Santo. Mais um ponto, evangelize com paciência e persistência. Ora, Deus não desistiu de nós a nenhum momento, então também nós não devemos desistir da pessoa em que nós fizemos o propósito para evangelizarmos. Busque uma oportunidade, elas vão aparecer, Deus vai dar.
Em dado momento, nem que seja por alguns segundos, alguns minutos, você terá essa oportunidade. Aproveite as ocasiões. Você não deve ficar anunciando o evangelho no seu momento de trabalho. Você é pago para produzir. Ou numa sala de aula onde você tem que estar ali sentado assistindo para aprender, adquirir cultura. Não é isso. Porém, em algumas ocasiões específicas, você terá essa oportunidade valiosa. Momento de recreio, de lazer, de intervalo, de almoço, fora do expediente e etc. Busque e aproveite as ocasiões. Outro ponto, seja objetivo. Não fique se alongando, muito extenso. Seja objetivo, curto e grosso. Vá fundo com o versículo-chave, desmanche ali aquele versículo, diga que Deus tem um propósito na vida daquela pessoa e pum, e joga ali rapidamente. Não fique enrolando, que você enrola, passa o tempo, a pessoa desiste de estar enfadada e cansada com o seu papo. Mais uma questão. Adquire uma Bíblia apologética, eu já falei, né? Mas eu gosto de repetir aqui, porque você vai encontrar muitas pessoas religiosas de seitas. E outra dica é aprender com Jesus, conforme o autor da revista, inteligentemente, coloca aqui o tópico, para aprender a evangelizarmos da maneira que Jesus fez. Então, tem alguns versículos que você pode entender como é que Jesus fez, como aprender com Jesus. Você pode ler Mateus do 11 ao 29, pode ler Mateus depois do 10, né, voltando um pouquinho, 10 do 24 ao 25, sempre aprendendo com Jesus. Marcos 1, 22, ou o próprio diálogo de Jesus em Lucas 1, 19 com Zaqueu, quando ele levou salvação para aquela casa, ou que ele levou salvação para a cidade de Samaria através da mulher samaritana no poço, em João 4, onde o diálogo com a mulher samaritana, em João 4, você pode ler até de 1 a 30 para entender melhor o texto e o contexto, ok? Então a gente aprende com Jesus ali, porque ele é o mestre em evangelismo, é o grande ganhador de almas. Então não devemos desperdiçar os ensinamentos da pedagogia de Jesus, ok? Outro tópico importante que o autor da revista traz é a atuação do Espírito Santo. Vamos lá. Sempre peça ao Espírito Santo que leve você aos perdidos. Ele te conduzirá e encherá seus lábios com a palavra que liberta. Palavra de Deus, né? Pode ocorrer naquele momento que você fale e nada aconteça. E você às vezes vai para casa triste. Porém, você plantou a semente. Você tem que entender isso, meu querido. Você plantou a semente. Ou que você fale e nada aconteça naquele momento. Aí você tem que lembrar de quem? De Paulo. Olha o que Paulo diz. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Preste bem atenção. Eu quem? Paulo? Eu plantei. Ou seja, ele pregou o evangelho. Apolo regou. Mas quem que deu o crescimento? Deus. Então a sua função é plantar. Se a pessoa vai se converter, depois vai ter alguém para discipular e Deus vai dar o crescimento espiritual àquela pessoa. Vai entrar no processo de santificação. Mas você não se deve preocupar com isso no primeiro momento. A sua função no primeiro momento é apenas evangelizar. Com todos aqueles requisitos que nós falamos antes. Jejum, oração, propósito, estudando a Bíblia e etc. Ok? Não acuse, nunca aponte no evangelismo. Seja sensível à voz do Espírito Santo, pois é Ele, somente Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você não vai convencer ninguém, nem eu, nem o melhor pregador da face da terra vai conseguir convencer nenhuma pessoa. O que ele vai conseguir é pregar, anunciar o evangelho, evangelizar. Somente quem é capaz de convencer o mundo do pecado, justiça e juízo, como acabamos de falar, que está lá em João capítulo 16, versículo 8, é o Espírito Santo. Graças a Deus. Algumas orientações básicas, né? Temos que saber durante o evangelismo. Temos que ter uma atitude amigável, uma expressão alegre, maneira respeitável, sempre senhor, bom dia, senhora, com licença. Aquela educação básica que é característica do cristão verdadeiro. Uma atitude sempre amigável, sorriso no rosto. Uma boa aparência, que não é andar com a roupa cara, não é nada disso. É boa aparência. Você está limpinho, arrumado, roupa passada. Mas roupa simples, né? Com simplicidade. Se forem dois anunciando o evangelho, só um fala, o outro fica orando, por favor. Não adianta os dois falar ao mesmo tempo, que a pessoa que está sendo evangelizada vai ficar igual ping-pong, tentando olhar para os dois e não vai entender nada. Então, decida, faça um trato antes com a dupla que vai evangelizar. Ó, desse aqui tá mais para você, então você evangeliza que eu fico ali orando em espírito. Pronto, só isso, e com o olho aberto. Se utilizar de folhetos, também é uma técnica muito boa de distribuição de folhetos. Escolha os folhetos mais atraentes, conhecendo seu conteúdo. Não force ninguém a aceitar. Não adianta forçar, gente.
Sem forçar, você dá na mão da pessoa, vira as costas, a maioria joga no chão. De cada 100 folhetos, isso é uma pesquisa, cada 100 folhetos entregues, 90 vão para o chão, vão para o lixo. Isso sem forçar, imagine forçando. É um desperdício. Então não force ninguém, a pessoa vai ficar com raiva de você. Mas seja um distribuidor ardente e motivado. Por isso que o folheto é baratinho até de graça. Porque você tem que distribuir para todo mundo. Se você distribuir 1 milhão de folhetos, uma pessoa leu o que está escrito ali, já valeu a pena. Entenda isso, já valeu a pena. Uma alma. Amém? Glória a Deus. Evangelização local e transcultural. Aqui é o tópico 3, que o autor muito bem traz para a nossa reflexão. Ele vai dar uma diferença, vai explicar o que é evangelização local, depois que é uma evangelização transcultural, que ele chama de missões, e vai explicar a diferença das duas. No primeiro momento, vamos nos focar na evangelização local. Porque não adianta, né, você querer ser, eu quero ser um missionário na África. Às vezes a pessoa nunca anunciou o evangelho nem na sua escola, nem na sua casa, nem para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu filho. Para ninguém. Nunca teve experiência em evangelismo. Aí já quer ser missionário na África. Calma. Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Por isso nós vamos enfatizar primeiro a evangelização local, que é onde você vai adquirir a experiência necessária e confirmar se você tem uma chamada missionária, ou seja, uma chamada transcultural ou não. Porque é muito fácil às vezes falar que tem uma missão na África, sem você nunca ter provado a comida da África, ter passado pelo clima da África, usado as roupas da África, ter contato com a cultura da África. Ou outros querem ser missionários na Europa, na Finlândia, na Suíça, lugar de rico. Aí é muito fácil. Então, vamos enfatizar alguns tópicos sobre evangelização local, o evangelismo propriamente dito, na experiência. E se você tiver a chamada a ser confirmada, Deus vai confirmar no seu coração e vai abrir as portas para que você possa se tornar um missionário. Vamos lá. Seja sábio, porque Provérbios 11:30 diz que quem ganha almas sábio é. Ok? Tem alegria. Tem que ter alegria para evangelizar. Lucas 10:17 fala, Salmo 126:6 também fala, que tem que ter alegria de ganhar alma, de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, anunciar boas novas. Seja bem-aventurado, porque quem anuncia o evangelho é um grande bem-aventurado e galardoado. Lá em 1 Coríntios 15:56. E Apocalipse 22:11 também diz isso, que você vai ser galardoado, ou seja, você vai receber os méritos, os louros, você vai ter uma diferenciação de todos os salvos. Todos os salvos vão ver que você foi um grande ganhador de almas enquanto forasteiros aqui na face da terra. Ok? A liderança para o evangelismo tem que ser uma liderança capacitada. Deus vai capacitar os líderes no celeiro da igreja. É por isso que um neófito, ou seja, um novo convertido, ele pode e deve participar do evangelismo, porém ele nunca deve liderar equipe, ok? Ele deve aprender com os mais experientes. Eu lembro que é tão importante uma liderança capacitada no evangelismo que certa feita eu estive assistindo um culto com o pastor Miles Monroe e ele disse assim a frase: um exército de ovelhas liderados por um leão sempre vencerá um exército de leões liderados por uma ovelha. Ou seja, quem está à frente do evangelismo tem que ser um leão, alguém que já sofreu, já pegou sol, calor, chuva, fome, sede, e que tenha experiência em evangelizar. Ok? Que sejam pessoas não tímidas. Ora, não adianta você ser tímido, não ter coragem de abrir a boca e ser na linha de frente do evangelismo. Você pode até participar nas diferentes equipes. Equipe de oração, equipe de logística com alimento, água, roupa, transporte, etc. Ou ficar ali ao lado orando junto da pessoa linha de frente que vai falar. Mas não pode ser tímido, senão não adianta. Ou você perde a timidez, faz um curso de oratória, alguma coisa, ou você fica na segunda linha de ataque no evangelismo. Ao distribuir folheto, eu vou dar uma dica aqui. Lembra que eu falei do folheto atraente? Primeiro, folheto atraente é um folheto que tem que ter um versículo pequeno, ou um pequeno texto. Se não for muito grande, ninguém lê. E segundo, você deve dizer assim, ó, vim deixar esse papel com você, não, só fale que veio deixar um papel da parte de Deus, uma coisa para ele ler depois, quando ele tiver tempo. Não diga que é da igreja tal, do pastor tal. Isso não ajuda em nada. Isso não é negar a fé. Agora, se alguém perguntar qual é a sua igreja, qual é o seu pastor, aí você enche o peito e diga, sou da igreja tal, do pastor tal. Amém? Outra coisa, nunca use terno, gravata, ou for mulher vestido longo, salto alto, joias, nada disso, gente. Evangelismo é cansativo, complicado, demanda
tempo, muito esforço físico. Então use roupas leves, calçadinhos, tênis confortável, uma camisa que você possa esticar as mãos e não aparecer ali a sua região abdominal, o seu umbigo, nada disso. Uma camisa leve, tamanho maior, uma camisa também que não seja totalmente branca, que se cair uma chuva vai ficar transparente, nada disso. Uma roupa discreta, leve e decente, ok? Para que você possa passar o dia ali, se for o caso, evangelizando. O que eu recomendo? Se você avistar o peixe, ou seja, aquele que seja evangelizado, que aborde a pessoa do mesmo sexo. Mulher evangeliza mulher e homem evangeliza homem. É muito complicado você abordar uma mulher, às vezes o esposo dela está próximo, olhando, não gosta, e vice-versa, tá bom? Então, de preferência, evangeliza a pessoa do mesmo sexo. Aí tem algumas dicas para a gente, a partir para o final, de evangelismo eficaz, como uma blitz evangelística, né? Você para no sinal de trânsito, abre faixa, distribui cartazes. Ali, em menos de 30 segundos, você consegue fazer uma grande, né, distribuição de material, de anúncio da palavra de Deus. Agora, eu posso falar também, além da blitz evangelística, de 2 tipos de evangelismo, que o ideal seria a pessoa fazer um curso de capelania. Faça um curso de capelania, credenciado, para que você possa evangelizar em presídios e hospital. Eu nem vou dar as dicas aqui, porque é muito complexo, é a área da saúde, é a área da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária de cada estado. Então, faça um curso de capelania. Eu fiz o curso, hoje eu ministro esse curso, por isso nós temos ali o material. Só para falar de capelania ou de evangelização em hospital, nós temos o material com 48 páginas, e de presídio, o material com 30 páginas. Então, é bem complexo para esses 2 grupos específicos, presídio e hospital. Mas você pode evangelizar também à noite, onde um grupo de pessoas é um grupo bem diferenciado, difícil e perigoso. Ou seja, daqui nós já vamos excluir os adolescentes, né? O pessoal que é de menor, que faz evangelismo, não vá à noite, a não ser que você vá com seus pais, tá bom? Mas evite mandar crianças e adolescentes para o evangelismo noturno, porque à noite você vai encontrar quem, gente? Seja sincero. Já chegou em casa depois das 10 horas da noite? No caminho da igreja para casa, o que você vê? Mendigo, menor de rua, viciado, prostituta, homossexual e todo tipo de gente ruim. Também tem gente boa voltando do trabalho ou da igreja, mas a maioria são pessoas ruins que ficam após as 22 horas na rua. Nós, como crentes, sabemos disso, ok? Então devemos formar equipe disposta a sofrer essa exposição acentuada de perigo, né, de tiro, de facada, né, de estar em meio à droga, chegar à batida policial, vai estar no meio. Qual é a dica aí? Arrecade alimentos e agasalho de boa qualidade. Porque não adianta você pregar o evangelho para a pessoa que está na rua sem você oferecer algo em troca. Ela está ali passando fome, passando frio, ela vai querer ouvir você falar, o cérebro dela nem vai prestar atenção. Então distribui alimentos, uma sopa, sanduíche, quentinha, roupa de cama, casaco, cobertor, para dar o mínimo de conforto para que aquela pessoa possa, enfim, prestar atenção no que você vai falar. Ok? Nunca diga, né, no evangelismo, após você falar, você não deseja aceitar Jesus? Essa palavra não, essa negativa não, entra no cérebro do ser humano, isso é neuropsicologia. Vai entrar no cérebro da pessoa e ela vai dizer automaticamente não. Então retire esse não da frase, diga assim, você gostaria de aceitar Jesus? Aí suas chances vão triplicar. Amém? Então não brigue contra a ciência. Outra coisa, não adianta você ficar dando paz do Senhor, irmão, no evangelismo. A maioria não vai ser ele crente. Pode ser que tenha alguém desviado que vai responder. Então você deve dar uma boa noite, né? Daquele jeito que nós explicamos anteriormente, com muita educação. Dê uma boa noite, tá bom? E anote o nome das pessoas que você evangelizou para fazer uma estatística, para fazer uma segunda visita, endereço, telefone, convide, passe por grupo discipulado da igreja, tá bom? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o trabalho missionário, que não é a ênfase da lição, mas ela cita. Que a ênfase seria fazer também o curso de missões, para se formar um missionário profissional. Essa tarefa é colocada em prática por meio da evangelização transcultural, que é anunciar a mensagem divina a todas as pessoas em todos os lugares do mundo, independente de raça, sexo, nível cultural, condição social, etc. Fazendo crer que Jesus Cristo é eterno, suficiente e salvador. Eu já dei a dica antes sobre missões, tá bom? Primeiro evangelize,
Deus vai confirmar no seu coração, se você tem a chamada, aí você vai partir para o campo missionário. Bem, reconhecemos que não há fórmula mágica no evangelismo, né? O que fizemos aqui foi apresentar alguns princípios que, adicionados de maneira segura nas igrejas, com sabedoria, visam a capacitação de todos os chamados para esse ministério. E quem são os chamados para o ministério de evangelização? Todos os cristãos, lembra? O crente precisa estar atento à voz do Senhor e viver ciente do seu dever de evangelizar toda a criatura. Esta é a missão, a razão da existência da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aonde? Aqui na face da terra. Graças a Deus pela sua palavra. Muito obrigado a você que esteve conosco nesse período de tempo. Não esqueça, hein? Siga o Crente Docente no Instagram, Facebook e YouTube. Até a próxima lição, querendo Deus.